Lívia Martins tinha 28 anos e estava no 8º mês de gravidez quando a vida que conhecia desmoronou em questão de minutos. Estava deitada na maca fria da sala de ultrassom, o gel transparente espalhado sobre a barriga redonda e enorme, observando o monitor onde as imagens em preto e branco mostravam o bebê se mexendo. O coração dela batia acelerado de emoção. Era a última ultrassom antes do parto. Logo, muito logo, seguraria o filho nos braços. Ao lado dela, o marido André Costa estava de braços cruzados, olhando para o celular ao invés da tela. O Dr. Renato, médico obstetra que acompanhava a gravidez desde o início, movia o transdutor sobre a barriga de Lívia com movimentos lentos e precisos. O rosto dele, normalmente tranquilo e sorridente, estava franzido numa expressão de concentração intensa. Lívia percebeu a mudança. Doutor, está tudo bem? Dr. Renato não respondeu imediatamente. Continuou examinando, mudando ângulos, apertando botões no aparelho. Lívia sentiu o estômago apertar. André finalmente largou o celular e olhou para o médico. Qual é o problema? Dr. Renato suspirou, tirou o transdutor da barriga de Lívia e limpou o gel com papel toalha. Sentou na cadeira giratória e juntou as mãos sobre a mesa. Olha, vou ser direto com vocês. Estou vendo algumas indicações no ultrassom que me preocupam. Possíveis marcadores de má formação genética. Lívia sentiu o mundo girar. Como assim má formação? O bebê tá bem? Tá vivo? Dr. Renato levantou as mãos pedindo calma. O bebê está vivo, o coração bate forte, os movimentos são bons. Mas algumas medidas não estão dentro do padrão esperado. Pode ser má formação, pode ser apenas variação normal, ou pode ser erro de medição do aparelho. André se levantou da cadeira bruscamente. Erro de medição? Você está me dizendo que meu filho pode nascer com um defeito e você não tem certeza? Dr. Renato manteve a calma profissional. Eu disse que são indicações precoces, não é diagnóstico definitivo. Precisamos fazer exames complementares, amniocentese, ressonância magnética fetal, consulta com geneticista. Aí sim podemos ter certeza do que está acontecendo. Muitas vezes, esses marcadores no ultrassom são falsos positivos. O bebê nasce completamente saudável. Lívia agarrou a mão do marido procurando conforto. André, a gente faz os exames, vai dar tudo certo. Mas André puxou a mão com força, se afastando dela. Quanto tempo leva esses exames? Perguntou para o médico com voz tensa. Dr. Renato consultou a agenda. Posso agendar a amniocentese para amanhã. O resultado sai em 1 semana. A ressonância fetal consigo para depois de amanhã. Resultado em 2 dias. André balançou a cabeça. 1 semana. Você quer que eu espere 1 semana sem saber se meu filho vai nascer normal ou não? Lívia se sentou na maca, puxando a blusa para baixo sobre a barriga. As mãos tremiam. André, por favor, vamos fazer os exames e descobrir. O médico disse que pode ser nada. André olhou para ela pela primeira vez com uma expressão que Lívia nunca tinha visto antes. Nojo misturado com medo. Eu não quero filho com problema, Lívia. Eu não pedi por isso. Lívia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ninguém pede, André. Mas se acontecer, a gente cuida. A gente ama do mesmo jeito. André deu uma risada amarga e vazia. Você acha que eu vou ficar preso a vida inteira cuidando de criança doente? Eu não quero essa responsabilidade. Dr. Renato interveio tentando acalmar a situação. Senhor André, vamos com calma. Ainda não sabemos se há problema real. Vamos fazer os exames. Mas André já estava saindo da sala. Estou fora disso. Lívia correu atrás dele o mais rápido que conseguia, com a barriga enorme. André, espera! Onde você vai? André parou no corredor do hospital e se virou. A expressão era de decisão fria e calculada. Vou para casa. Você se vira com isso. Lívia ficou paralisada no meio do corredor. Pessoas passavam ao redor, médicos, enfermeiros, pacientes, mas ela só via o marido de 4 anos caminhando em direção ao elevador sem olhar para trás. Dr. Renato apareceu ao lado dela. Lívia, vem aqui. Vamos conversar.
Ele a levou de volta para o consultório e explicou tudo de novo com calma. Os exames, as possibilidades, as estatísticas. 70% dos casos de marcadores no ultrassom são falsos positivos. O bebê nasce saudável. Lívia saiu do hospital atordoada. Pegou um táxi para casa, um apartamento de 2 quartos na zona oeste da cidade que dividiam há 3 anos. Quando chegou, André estava sentado no sofá. Não sozinho. Ao lado dele estava Carla Souza, colega de trabalho dele, loira de cabelos lisos, maquiagem exagerada, roupa apertada. Lívia tinha visto ela algumas vezes em festas da empresa. Sabia que André e Carla trabalhavam no mesmo setor de vendas, mas nunca suspeitou de nada. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou Lívia, largando a bolsa no chão. André nem se levantou. Ficou sentado ao lado de Carla com o braço no encosto do sofá atrás dela. "A Carla veio me dar apoio. Diferente de você que só pensa em si mesma." Lívia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. "Como assim só penso em mim? Eu tô grávida. Tô carregando nosso filho." Carla deu uma risadinha irritante. "Filho defeituoso. Corrige aí." Lívia olhou para a mulher com descrença absoluta. "Como você ousa? Você nem me conhece." Carla se levantou, alisou a saia curta e caminhou até ficar na frente de Lívia. "Eu conheço o André há 2 anos, e conheço ele muito melhor que você imagina." Lívia olhou para o marido procurando desmentido. Não veio. André olhava para o chão, as mãos entrelaçadas, o rosto vermelho, mas silencioso. Lívia sussurrou com a voz quebrada. "Vocês estão tendo um caso?" André finalmente levantou o rosto. "Estamos juntos há 6 meses, desde antes de você engravidar. Eu ia terminar com você de qualquer jeito, mas aí você veio com essa gravidez e eu fiquei preso. Agora que o bebê vai nascer com problema, é a desculpa perfeita para acabar com isso." Lívia se apoiou na parede para não cair. 6 meses. Ele estava traindo ela desde o início da gravidez. Desde quando ela tinha enjoos horríveis, desde quando a barriga começou a crescer, desde quando passava noites acordada com azia. Ele estava com outra mulher. Carla voltou para o sofá e sentou praticamente no colo de André. "Finalmente ele vai ficar livre, né, amor?" "Livre dessa", apontou para Lívia com desdém. "E desse bebê problemático." Lívia sentiu a raiva explodir pela primeira vez. "Meu filho não é problemático. O médico disse que pode ser falso positivo, pode nascer completamente saudável." André se levantou empurrando Carla de lado. "Mas pode nascer com defeito também, e eu não vou arriscar. Não quero essa responsabilidade. Já falei." Lívia tentou se aproximar, tentou tocar o braço do marido. "André, por favor. A gente tá junto há 4 anos. A gente é casado. Prometemos na igreja que ia ser para sempre, na saúde e na doença. Lembra?" André puxou o braço com força. "Eu menti. Nunca quis para sempre. Queria você enquanto foi conveniente. Agora não é mais. Então pega suas coisas e sai da minha casa." Lívia ficou parada ali, grávida de 8 meses, barriga enorme, pés inchados, coração partido. "Você tá me expulsando? Tá me jogando na rua grávida?" André foi até o quarto, voltou com 2 malas já prontas e jogou no chão da sala. "Já deixei suas roupas arrumadas. Peguei só o que é seu. O resto fica aqui." Lívia olhou para as malas. Ele tinha planejado aquilo. Não foi decisão de impulso. Foi calculado. Carla aplaudiu literalmente, batendo palmas com entusiasmo teatral. "Finalmente! Agora a gente pode viver em paz sem essa sanguessuga." Lívia ignorou a amante e olhou nos olhos do homem que tinha amado por 4 anos. "E o bebê? Você não quer nem saber do seu filho?" André deu de ombros. "Se nascer normal, a gente conversa sobre pensão. Se nascer com problema, não é meu, problema seu." Lívia pegou as malas, uma em cada mão, pesadas e desajeitadas. Desceu as escadas do prédio porque o elevador estava quebrado. 3 andares com 2 malas e barriga de 8 meses. Quando chegou no térreo, estava suando, ofegante, sentindo contrações leves. O porteiro viu e correu para ajudar.
Senhora Lívia, deixa eu ajudar. Pegou as malas e levou até a calçada. A senhora vai para onde? Lívia não sabia. Não tinha família em São Paulo. Os pais tinham morrido num acidente de carro 5 anos atrás. Era filha única. Não tinha amigos próximos porque André sempre a isolou, dizendo que não precisavam de ninguém além deles mesmos. Agora entendia. Ele a isolou para facilitar o controle e o abandono. Sentou na calçada ao lado das malas e começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz feminina desesperada gritando do 3º andar. André! André! Abre essa porta! Lívia olhou para cima. Dona Valdenice, a sogra, estava na janela do apartamento gritando. André! Como você pode fazer isso? Ela está grávida do meu neto! André apareceu na janela. Mãe, vai embora. Isso não é da sua conta. Dona Valdenice gritou mais alto. É sim da minha conta. É meu neto. Meu primeiro neto. Eu sempre sonhei em ser avó. E você está jogando ela na rua? André fechou a janela na cara da mãe. Dona Valdenice desceu correndo as escadas. Era uma mulher de 58 anos, cabelos grisalhos, rosto gentil marcado por rugas de expressão. Sempre tinha sido boa com Lívia. Sempre tratou a nora com carinho genuíno. Se ajoelhou na calçada ao lado dela. Minha filha, me perdoa pelo meu filho. Ele é um covarde. Sempre foi. Eu não consegui criar ele direito. Lívia abraçou a sogra chorando. Dona Valdenice, o que eu faço? Não tenho para onde ir. Dona Valdenice limpou as lágrimas da nora com o lenço. Vem para minha casa, fica comigo. A gente cuida desse bebê juntas. Mas antes que pudessem se levantar, André apareceu na portaria. Mãe, se você levar ela para sua casa, eu corto relação com você. Nunca mais falo contigo. Dona Valdenice ficou branca. Filho, não faz isso. André cruzou os braços. Escolhe, eu ou ela. Dona Valdenice olhou para a nora grávida, depois para o filho que tinha criado sozinha depois que o marido morreu. O filho único que era toda a família que tinha. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Lívia, eu sinto muito. Eu queria muito te ajudar. Mas eu não posso perder meu filho. Ele é tudo que me resta. Lívia assentiu entendendo. Tudo bem, Dona Valdenice. Eu entendo. A sogra se levantou, olhou para o filho com decepção profunda e entrou no prédio. Lívia ficou ali sentada na calçada enquanto o sol começava a se pôr. Não sabia quanto tempo passou. Talvez 1 hora, talvez 2. As contrações leves continuavam vindo e indo. O bebê se mexia muito dentro da barriga, como se sentisse o desespero da mãe. Lívia acariciou a barriga. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Foi quando um carro preto e reluzente parou na frente dela. Um Mercedes-Benz último modelo. A janela desceu revelando um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros bem cortados, olhos castanhos gentis, terno cinza impecável. Você precisa de ajuda? Perguntou com voz preocupada. Lívia olhou para o estranho. Estou bem, só descansando. O homem desligou o carro, saiu e se agachou na frente dela. Você está grávida, sentada na calçada, com malas ao lado, chorando. Claramente não está bem. Lívia ia responder quando outra contração veio, mais forte dessa vez. Apertou a barriga fazendo careta de dor. O homem entrou em modo de ação imediatamente. Você está em trabalho de parto? Lívia balançou a cabeça. Não sei. Tô de 8 meses. Não deveria ser ainda. O homem pegou o celular. Vou chamar a ambulância. Não, protestou Lívia. Não tenho dinheiro para a ambulância, nem para hospital particular. O homem a olhou com expressão decidida. Eu pago. Vou te levar para o melhor hospital da cidade. Qual seu nome? Lívia. E o seu? Gabriel. Gabriel Mendes. Ele ajudou ela a levantar com cuidado, colocou as malas no porta-malas e ajudou ela a entrar no banco de trás do carro. Ligou para o hospital, avisando que estava levando uma gestante em possível trabalho de parto prematuro.
Dirigiu rápido, mas com cuidado, olhando pelo retrovisor a cada 30 segundos para checar se Lívia estava bem. Quem te deixou nessa situação? Perguntou. Meu marido, ex-marido, me expulsou de casa hoje. Gabriel apertou o volante com força. Por quê? Lívia contou tudo. O ultrassom, o diagnóstico de possível má formação, o pânico de André, a amante, a expulsão. Gabriel escutou em silêncio, a mandíbula tensa de raiva contida. Quando Lívia terminou de contar, ele disse apenas: Você e seu bebê vão ficar bem, eu garanto. Gabriel levou Lívia para o Hospital Sírio-Libanês, um dos mais caros e renomados de São Paulo. Entrou na emergência obstétrica, carregando as malas dela enquanto uma enfermeira levava Lívia numa cadeira de rodas. Na recepção, Gabriel tirou um cartão Platinum da carteira. Quero o melhor quarto disponível e os melhores médicos. Custo não é problema. A recepcionista olhou para ele, depois para Lívia grávida e visivelmente em pânico, e processou tudo rapidamente sem fazer perguntas. Lívia foi levada para um quarto privativo no 5º andar. Uma equipe de obstetras examinou ela imediatamente. As contrações eram reais, mas ainda fracas e irregulares. O colo do útero estava com apenas 2 centímetros de dilatação. Não era trabalho de parto ativo ainda, mas estava começando. A médica-chefe, doutora Paula, uma mulher de 40 e poucos anos com expressão séria, mas gentil, sentou ao lado da cama. Você está de quantas semanas exatamente? 32 semanas, respondeu Lívia com a voz trêmula. Doutora Paula assentiu. É prematuro, mas não criticamente. Se o bebê nascer agora, tem excelentes chances de sobrevivência com alguns dias na UTI neonatal. Mas vamos tentar segurar mais algumas semanas se possível. Vou medicar você para parar as contrações. Preciso que fique em repouso absoluto. Nada de estresse, nada de esforço. Lívia começou a chorar de novo. Eu não tenho onde ficar. Não tenho ninguém. Gabriel, que estava parado perto da porta, se aproximou. Ela fica comigo. Vou cuidar dela. Doutora Paula olhou para ele franzindo a testa. E o senhor é? O pai da criança? Gabriel hesitou por uma fração de segundo. Sou amigo. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa. Doutora Paula aceitou a resposta sem questionar muito. Tudo bem. Ela precisa de ambiente calmo, alimentação adequada, acompanhamento médico regular. Pode providenciar isso? Posso, confirmou Gabriel com convicção absoluta. A medicação fez efeito. As contrações pararam completamente em algumas horas. Lívia passou a noite no hospital em observação. Gabriel ficou o tempo todo, sentado numa poltrona ao lado da cama, trabalhando no laptop, fazendo ligações baixo, sempre ali. De manhã, quando Lívia acordou, ele tinha trazido o café da manhã completo de uma padaria cara. Pão francês quentinho, croissant, suco natural de laranja, frutas frescas. Por que você está fazendo isso? Perguntou Lívia enquanto comia devagar. Você nem me conhece. Gabriel fechou o laptop e olhou para ela. Minha irmã passou por algo parecido há 5 anos. O namorado dela a abandonou grávida. Ela não tinha ninguém. Tentou lidar sozinha. Entrou em depressão profunda. Perdeu o bebê com 6 meses de gestação. Depois tirou a própria vida. Lívia cobriu a boca com a mão, horrorizada. Gabriel, eu sinto muito. Gabriel acenou com a cabeça, os olhos vermelhos de emoção contida. Desde então, jurei que se visse alguém na mesma situação, ia ajudar. Não ia deixar outra mulher passar por aquilo sozinha. Quando te vi sentada naquela calçada, grávida, com malas, chorando, foi como ver minha irmã de novo. Não consegui passar direto. Lívia sentiu uma gratidão imensa explodir no peito. Obrigada, muito obrigada. Você salvou a gente. Lívia teve alta hospitalar no dia seguinte com prescrição de repouso absoluto. Gabriel a levou direto para a casa dele. Quando o carro entrou no condomínio de luxo em Higienópolis, Lívia ficou boquiaberta. Era uma mansão moderna, toda em vidro e concreto, com jardim imenso, piscina, garagem para 6 carros.
Gabriel estacionou e ajudou Lívia a descer. A empregada, uma senhora de 50 anos chamada Joana, abriu a porta sorrindo. Dona Joana, essa é Lívia. Ela vai ficar aqui por um tempo. Prepare o quarto de hóspedes principal com tudo o que ela precisar. Joana olhou para a barriga de Lívia e entendeu tudo sem precisar de explicações. Deixa comigo, Sr. Gabriel. Vou preparar tudo. Lívia foi instalada num quarto enorme com banheiro privativo, closet, sacada com vista para o jardim. A cama era king size com lençóis de algodão egípcio que pareciam nuvem. Havia flores frescas em vasos de cristal sobre a cômoda. Nos dias seguintes, Gabriel cuidou de Lívia com uma dedicação que ela nunca tinha experimentado nem com André. Contratou nutricionista para preparar refeições balanceadas. Contratou fisioterapeuta para fazer exercícios leves de alongamento. Contratou enfermeira para monitorar pressão e batimentos do bebê 2 vezes ao dia. E sempre que estava em casa, passava pelo quarto dela para conversar, perguntar como estava, fazer companhia. Lívia descobriu que Gabriel era empresário do ramo de investimentos. Tinha empresa própria com escritórios em 3 estados. Investia em startups de tecnologia, empresas de logística, incorporadoras. Era viúvo há 3 anos. A esposa tinha morrido de câncer. Não tinha filhos. Morava sozinho naquela mansão enorme com apenas Dona Joana para fazer companhia. E agora, Lívia. Uma tarde, Gabriel chegou do trabalho mais cedo e encontrou Lívia no jardim sentada debaixo de uma árvore, lendo um livro sobre maternidade. Sentou ao lado dela. — Como você está se sentindo? — Melhor, respondeu Lívia sinceramente. As contrações não voltaram. O bebê está mexendo bastante. Acho que está crescendo bem. Gabriel sorriu. Fico feliz. E você? Como está a cabeça? Lívia suspirou. Confusa. Assustada. Grata. Tudo ao mesmo tempo. É normal, disse Gabriel. Você passou por trauma enorme, mas vai ficar bem. Você e o bebê. Lívia olhou para ele. Por que você é tão bom? Gabriel deu de ombros. Não sou tão bom assim. Só faço o que qualquer pessoa decente faria. Lívia balançou a cabeça. Não. A maioria das pessoas teria passado direto naquela calçada. Você parou. Você ajudou. Você mudou minha vida. Os dias viraram semanas. Lívia foi completando 33, 34, 35 semanas de gestação. O bebê crescia saudável. Os exames complementares que Dr. Renato tinha pedido foram refeitos no hospital particular. Amniocentese, ressonância magnética fetal, consulta com 3 geneticistas diferentes. Todos chegaram na mesma conclusão. Os marcadores que apareceram no primeiro ultrassom eram artefatos de imagem. Erro de diagnóstico. O bebê estava perfeitamente saudável, sem nenhuma má formação genética. Quando Lívia recebeu o resultado, chorou de alívio e raiva ao mesmo tempo. André a abandonou por nada. Rejeitou o próprio filho por um diagnóstico errado. Gabriel estava com ela quando o último geneticista deu a notícia. Segurou a mão dela enquanto ela chorava. — Você quer que eu entre em contato com ele? Perguntou Gabriel. — Para avisar que o bebê está bem? Lívia balançou a cabeça com veemência. — Não. Ele fez a escolha dele. Não merece saber nada. Com 37 semanas, Lívia entrou em trabalho de parto de verdade. Começou de madrugada com contrações regulares a cada 10 minutos. Gabriel acordou com o barulho dela gemendo de dor no quarto ao lado. Bateu na porta. — Lívia? Tá tudo bem? — Tô em trabalho de parto, respondeu ela ofegante. Gabriel entrou, pegou a mala que tinham preparado semanas antes, ajudou Lívia a descer as escadas e dirigiu até o hospital. O trabalho de parto durou 6 horas. Gabriel ficou o tempo todo na sala de espera, andando de um lado para o outro, nervoso como se fosse o pai. Quando a enfermeira saiu e anunciou: Lívia teve gêmeos, 2 meninos, todos saudáveis. Gabriel ficou paralisado. Gêmeos? A enfermeira sorriu. É, foi surpresa para todo mundo. Estavam escondidos um atrás do outro nos ultrassons. Acontece às vezes. Gabriel entrou na sala de recuperação.
Lívia estava na cama segurando 2 bebês minúsculos embrulhados em mantas azuis. Os olhinhos fechados, as bochechas rosadas, perfeitos e completos. Lívia olhou para Gabriel com lágrimas escorrendo. São perfeitos, completamente perfeitos. 2 milagres. Gabriel se aproximou devagar e olhou para os bebês. Eram idênticos, impossível diferenciar. São lindos. Parabéns. Lívia estendeu um dos bebês para Gabriel. Quer segurar? Gabriel hesitou, mas pegou o bebê com cuidado, apoiando a cabecinha na curva do cotovelo. O bebê era leve como pluma, quente, cheirando a talco e leite. Algo dentro de Gabriel se rompeu. Olhou para aquele ser minúsculo que tinha sido rejeitado antes mesmo de nascer e sentiu uma conexão instantânea. Posso fazer parte da vida dele? Perguntou com voz rouca. Deles. De vocês 3. Lívia sorriu entre as lágrimas. Você já faz. Gabriel, você salvou a gente, deu lar, comida, cuidado, carinho. Você é mais pai deles do que o André jamais foi. Gabriel sentou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando o bebê. Então deixa eu ser oficialmente. Casa comigo. Adota esses meninos comigo. Vamos ser família de verdade. Lívia ficou em choque. Gabriel, você não precisa fazer isso por pena. Não é pena, interrompeu Gabriel. É amor. Eu me apaixonei por você nas últimas semanas. Pela sua força, pela sua coragem, pela forma como você ama esses bebês mesmo quando todo mundo te rejeitou. Quero passar o resto da vida cuidando de vocês. Se você deixar. Lívia olhou para o homem que tinha resgatado ela da calçada, que tinha dado tudo sem pedir nada em troca, que segurava o filho dela como se fosse tesouro precioso. Sim, eu caso. Eles se casaram 2 semanas depois numa cerimônia simples no cartório. Lívia usava vestido branco simples, ainda com alguns quilos da gravidez, mas radiante. Gabriel usava terno cinza, sorriso largo. Os gêmeos, batizados de Miguel e Helena, estavam lá em carrinhos gêmeos. Gabriel adotou os 2 legalmente. Os sobrenomes foram mudados para Mendes. Eram oficialmente família. Os meses seguintes foram de adaptação e felicidade. Lívia aprendeu a amamentar 2 bebês ao mesmo tempo. Gabriel acordava de madrugada para ajudar nas trocas de fralda. Contrataram babá, mas ainda assim faziam questão de cuidar pessoalmente das crianças. A mansão que antes era silenciosa e vazia, agora estava cheia de choro de bebê, risadas, vida. Enquanto isso, André vivia a realidade muito diferente. Carla tinha se mudado para o apartamento dele 1 semana depois de Lívia sair. No início, foi tudo festa e diversão. Mas logo Carla mostrou a verdadeira face. Queria roupas caras, restaurantes caros, viagens caras. André ganhava bem como gerente de vendas, mas não era rico. Não tinha mansão, não tinha carro de luxo, não tinha conta bancária robusta. Carla descobriu isso e ficou decepcionada. Quando André perdeu uma grande venda e o bônus trimestral caiu, Carla explodiu. Eu deixei um cara rico por você, e você nem tem dinheiro de verdade. André tentou explicar que estava numa fase ruim, que ia melhorar, mas Carla não quis ouvir. Arrumou as malas e saiu. Voltou para o ex-namorado rico que tinha largado. André ficou sozinho no apartamento que antes dividia com Lívia. Sem esposa, sem amante, sem filhos, sem nada. Dona Valdenice sofria em silêncio. O filho a proibiu de procurar Lívia. Não tinha número de telefone. Não sabia onde a ex-nora estava, se estava bem, se o bebê tinha nascido. Passava as noites acordada pensando no neto que nunca ia conhecer. O sonho de ser avó tinha sido destruído pela covardia do próprio filho. E o pior, ela tinha escolhido o filho ao invés de ajudar a nora grávida. A culpa corroía ela por dentro todos os dias. 6 meses após o nascimento dos gêmeos, Dona Valdenice completou 60 anos. André organizou uma festa grande para a mãe, tentando compensar a tristeza que via nos olhos dela todos os dias. Alugou salão de festas chique, contratou buffet caro, convidou parentes e amigos. Mas evitou convidar Lívia, é claro. Achava que ela ainda estava na miséria, humilhada,
provavelmente morando em algum barraco, criando filho sozinha com dificuldade. Mas Dona Valdenice tinha outros planos. Semanas antes da festa, contratou um investigador particular. Gastou as economias para descobrir onde Lívia estava. Quando recebeu o relatório, quase desmaiou. Lívia morava em mansão em Higienópolis. Tinha se casado com Gabriel Mendes, empresário milionário. E mais chocante, tinha tido gêmeos. 2 meninos saudáveis e perfeitos. Dona Valdenice pegou o telefone e ligou para o número que o investigador tinha conseguido. Lívia atendeu. Alô? Lívia, é a Valdenice, a ex-sogra. Por favor, não desliga. Lívia ficou em silêncio do outro lado. Dona Valdenice? Eu sei que não tenho direito de pedir nada, continuou Valdenice com a voz embargada. Eu te abandonei quando você mais precisou, mas eu imploro, deixe eu conhecer meus netos. Vem na minha festa de aniversário. Por favor. Lívia olhou para Gabriel, que estava brincando com os gêmeos no tapete da sala. Ele assentiu encorajador. A decisão é sua, amor. Lívia respirou fundo. Tudo bem, Dona Valdenice. A gente vai. A festa de aniversário de Dona Valdenice estava marcada para um sábado à noite no Buffet Jardim das Acácias, um salão nobre na zona sul de São Paulo. André tinha gasto uma fortuna tentando impressionar a mãe e os convidados, mas no fundo sabia que nenhum valor monetário compensava a tristeza que via nos olhos dela todos os dias. Dona Valdenice sorria nas fotos, agradecia os cumprimentos, soprava as velhinhas do bolo de 3 andares, mas o olhar estava vazio. Faltava algo. Faltavam os netos que nunca conheceu. André circulava pelo salão cumprimentando parentes distantes, colegas de trabalho, vizinhos. Usava terno novo comprado especialmente para a ocasião, tentando manter a aparência de homem bem-sucedido. Mas por dentro estava destruído. Carla o tinha largado 3 meses atrás. O apartamento estava vazio e silencioso. O trabalho ia mal, as vendas caindo, o chefe cobrando resultados que ele não conseguia entregar. E pior que tudo, o arrependimento corroía ele por dentro como ácido. Pensava em Lívia todos os dias, na esposa grávida que expulsou de casa, no filho que rejeitou antes mesmo de nascer. Imaginava como seria a vida dela agora, provavelmente morando em algum lugar humilde, criando a criança com dificuldade, trabalhando em um emprego ruim para pagar as contas. Sentia culpa, mas também um orgulho perverso que o impedia de procurá-la. Não ia se rebaixar a pedir perdão. Não ia admitir que errou. Dona Valdenice estava sentada na mesa principal ao lado do filho quando olhou para essa entrada do salão e ficou paralisada. Tinha pedido para Lívia vir, mas uma parte dela achava que a ex-nora não apareceria. Não depois de tudo que aconteceu. Não depois do abandono. Mas ali estava ela. Lívia entrou no salão como uma aparição. Usava vestido longo cor champanhe que abraçava o corpo de forma elegante e sofisticada. O cabelo estava solto em ondas suaves caindo sobre os ombros. Usava maquiagem discreta, mas impecável, que realçava os olhos e os lábios. Joias delicadas de ouro e diamantes brilhavam no pescoço e nas orelhas. Parecia uma celebridade, uma modelo de revista, uma rainha. Nada, absolutamente nada parecida com a mulher grávida e desesperada que André tinha jogado na calçada 8 meses atrás. Ao lado dela entrou Gabriel. Terno Armani sob medida, relógio Rolex no pulso, postura confiante de quem está acostumado a comandar salas de reunião com executivos poderosos. Segurava com cuidado um carrinho de bebê duplo último modelo, todo em couro e cromo reluzente. E dentro do carrinho, 2 bebês idênticos vestidos com macacões de grife combinando, um azul marinho e outro cinza. O salão inteiro parou. Conversas morreram no meio. Garfos ficaram suspensos no ar. Todos os olhos se voltaram para a entrada. André estava de costas conversando com um tio quando sentiu o silêncio estranho. Virou-se e viu. O sangue congelou nas veias. Lívia. Aqui. Linda. Rica. E com 2 bebês. Dona Valdenice se levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou a taça de vinho.
Caminhou em direção à entrada com passos rápidos, o coração batendo descompassado. Lívia, você veio e trouxe meus netos. Lívia sorriu educadamente. Oi, dona Valdenice. Feliz aniversário. Esses são Miguel e Helena. Dona Valdenice cobriu a boca com as mãos, os olhos enchendo de lágrimas. Gêmeos? Você teve gêmeos? Lívia assentiu. Surpresa para todo mundo, estavam escondidos nos ultrassons. Dona Valdenice se ajoelhou na frente do carrinho, olhando para os bebês que observavam tudo com olhinhos curiosos. São perfeitos, completamente perfeitos. Não tem nada de errado? Nada, confirmou Gabriel, se apresentando. Gabriel Mendes, marido de Lívia e pai dos meninos. Dona Valdenice olhou para ele com gratidão transbordando. Obrigada. Obrigada por cuidar da minha nora quando meu filho não teve coragem. André se aproximou devagar, como se estivesse caminhando para o próprio funeral. Ficou parado a 3 metros de distância, olhando fixamente para os bebês. Gêmeos, sussurrou. 2. Lívia olhou para ele pela primeira vez. Não havia raiva no olhar, nem mágoa, apenas indiferença gelada. 2 meninos saudáveis, nasceram perfeitos. Os exames do doutor. Renato estavam errados. Erro de diagnóstico. Você rejeitou seu filho por nada. André deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula em direção ao carrinho. Posso ver? Gabriel se colocou entre André e o carrinho. Com licença, mas quem é o senhor? André ficou vermelho. Sou o pai biológico. Gabriel balançou a cabeça calmamente. Não. O pai biológico era apenas doador de esperma. Eu sou o pai. Adotei eles legalmente. Acordo de madrugada para trocar fralda. Dou mamadeira. Levo no pediatra. Leio histórias antes de dormir. Sou o pai deles. André recuou como se tivesse levado um tapa. Olhou ao redor. Todos os convidados observavam a cena com atenção mórbida. Parentes, amigos, colegas de trabalho. Todos vendo sua humilhação. Lívia, comeceu com a voz quebrada. Eu não sabia que eram gêmeos. Não sabia que estavam saudáveis. Se eu soubesse. Lívia o cortou com voz firme, mas tranquila. Se você soubesse, nada teria mudado. Você não me rejeitou por causa dos bebês. Me rejeitou porque é covarde. Porque não quer responsabilidade. Porque estava com amante. Uma tia idosa na segunda mesa soltou um suspiro chocado. Amante? André, você tinha amante? André quis desaparecer no chão. A Carla, ele, não é nada disso. Lívia deu uma risada curta. Claro que é. Você estava com ela há 6 meses quando me expulsou. Inclusive ela estava lá naquele dia, comemorando minha desgraça. Mais murmúrios chocados espalharam pelo salão. Dona Valdenice olhou para o filho com decepção profunda. Você tinha amante? Durante a gravidez? André tentou se defender. Mãe, você não entende. O casamento já estava ruim. Eu não era feliz. Gabriel interrompeu com voz gelada. Você trabalhava na construtora Silva, certo? Vendedor? André assentiu confuso. Trabalhava. Por quê? Gabriel sorriu sem humor. Eu sou Gabriel Mendes, investidor majoritário da Silva. Comprei 40% da empresa mês passado. Tecnicamente, sou seu chefe agora. André ficou lívido. O investidor. O famoso Gabriel Mendes, que tinha injetado milhões na empresa e agora estava reestruturando tudo. Ele tinha ouvido falar nas reuniões, mas nunca viu pessoalmente. E esse homem, esse milionário poderoso, era o novo marido de Lívia. Gabriel continuou com voz cortante. Aliás, recebi relatórios preocupantes sobre você. Vendas caindo, metas não batidas, reclamações de clientes. Meu conselho? Começa a procurar emprego novo. Segunda-feira tem mudanças. André sentiu o chão desaparecer. Ia ser demitido. Publicamente humilhado e depois demitido. Olhou para Lívia procurando. Procurando o quê? Piedade? Perdão? Mas ela já tinha se virado conversando com a ex-sogra sobre os bebês, mostrando como Miguel gostava de puxar o próprio pé,
e como Helena sorria quando via cores vivas, completamente indiferente à existência dele. Dona Valdenice segurou um dos bebês no colo pela primeira vez. Helena se aninhou contra o peito da avó, bocejando com a boquinha minúscula. Dona Valdenice chorou de emoção. Eu posso visitar eles às vezes? Claro que pode, disse Lívia com gentileza genuína. A senhora sempre foi boa comigo, sempre quis ser avó. Não vou tirar isso da senhora. Mas as visitas são na nossa casa, com hora marcada. Gabriel acrescentou olhando para André. E sem a presença dele. Não quero esse homem perto dos meus filhos. André explodiu. São meus filhos biologicamente. Tenho direito. Gabriel se aproximou, invadindo o espaço pessoal de André. Você abriu mão de todos os direitos quando jogou a mãe deles na calçada grávida. Quando chamou eles de defeituosos. Quando escolheu amante ao invés de família. Não tem direito nenhum. E se tentar algo legal, meus advogados vão te destruir. André olhou ao redor procurando apoio. Mas todos desviavam os olhos. Até a própria mãe o olhava com vergonha. Tinha perdido tudo. Esposa, filhos, amante, respeito, trabalho. Tudo. E a pior parte? Foi culpa dele, escolhas dele, covardia dele. Lívia ajeitou o vestido e pegou Helena de volta no colo. Dona Valdenice, a gente vai indo. Os bebês precisam dormir cedo. Mas a senhora pode visitar semana que vem. Manda o endereço. Dona Valdenice abraçou a ex-nora com força. Obrigada. Muito obrigada por me dar essa chance. Eu não merecia. Lívia beijou a bochecha da ex-sogra. Eu sei o que é sonhar em ser mãe e quase perder tudo. Não vou tirar o sonho de ser avó da senhora. Gabriel colocou os bebês de volta no carrinho. Saíram do salão com a mesma elegância que entraram. De mãos dadas. Unidos. Família. André ficou parado no meio do salão, vendo eles irem embora. Alguns convidados voltaram a conversar em voz baixa. Outros continuavam olhando para ele com pena ou julgamento. Dona Valdenice voltou para a mesa principal, sem olhar para o filho. A festa continuou, mas o clima tinha mudado completamente. Não era mais celebração. Era velório do orgulho de André. Na segunda-feira, André foi chamado no escritório do diretor de RH. Estava sendo desligado. Desempenho insuficiente. Cortes necessários na reestruturação. Teria 1 mês de aviso prévio. Limpou a mesa, pegou a caixa com as coisas pessoais e saiu do prédio onde trabalhou por 7 anos. No estacionamento, viu o Mercedes preto de Gabriel estacionado na vaga reservada para investidores. A placa personalizada dizia Mendes 1. André dirigiu para casa no piloto automático. O apartamento estava silencioso. Ainda tinha fotos de Lívia em algumas gavetas que não teve coragem de jogar fora. Pegou uma foto do casamento. Os dois sorrindo, jovens, apaixonados. Ou ele pensava que era amor. Agora entendia que tinha sido egoísmo, posse, conveniência. Nunca foi amor de verdade. Tentou ligar para Carla, número bloqueado. Tentou ligar para amigos. Ninguém atendia. Estava sozinho. Completamente sozinho. E a culpa? A culpa era só dele. Nos meses seguintes, André afundou. Não conseguia emprego novo. A reputação estava manchada. Não tinha referências boas. Não tinha rede de contatos forte. Teve que vender o carro para pagar o aluguel. Teve que se mudar para apartamento menor, mais barato, em bairro pior. Dona Valdenice visitava os netos toda semana. Voltava das visitas radiante, mostrando fotos no celular para quem quisesse ver. Os meninos estão enormes! O Miguel já senta sozinho. A Helena deu o primeiro sorriso de verdade. André pedia para a mãe levar ele junto. Deixa eu ver meus filhos. Mas Dona Valdenice balançava a cabeça. Eles não são seus filhos. Você rejeitou eles. Agora aguenta as consequências. 1 ano depois da festa, André estava num bar barato, bebendo cerveja quando viu no jornal. Gabriel Mendes e esposa Lívia Mendes, inaugurando nova ala pediátrica em hospital público. A foto mostrava os dois cortando fita vermelha, sorrindo, rodeados por autoridades. Lívia estava deslumbrante num vestido azul claro.
Gabriel tinha o braço ao redor da cintura dela, protetor e orgulhoso. E no canto da foto, num carrinho duplo, Miguel e Helena agora com 1 ano e meio, rechonchudos e felizes. André dobrou o jornal e pediu outra cerveja. Pensou em como seria diferente se tivesse feito outras escolhas. Se tivesse apoiado Lívia. Se tivesse esperado os exames complementares. Se tivesse sido homem ao invés de covarde. Teria 2 filhos lindos. Teria a esposa que o amava. Teria família. Mas não tinha nada disso. Tinha apenas arrependimento e solidão. Lívia, enquanto isso, vivia a felicidade que nunca imaginou possível. Gabriel era marido presente, pai dedicado, parceiro em tudo. Miguel e Helena cresciam saudáveis, inteligentes, amados. Moravam em mansão, mas tinham valores sólidos. Gabriel fazia questão de ensinar aos meninos sobre generosidade, compaixão, trabalho duro. Lívia tinha voltado a estudar, fazendo pós-graduação em administração. Numa tarde de domingo, Lívia estava no jardim, vendo Gabriel brincar de esconde-esconde com os gêmeos, quando Dona Valdenice chegou para a visita semanal. Sentou ao lado da ex-nora. Lívia, posso perguntar uma coisa? Claro, Dona Valdenice. Você perdoou meu filho? Lívia pensou por um longo momento. Não sei se perdoei completamente. Mas também não guardo rancor. Ele fez escolhas. Eu fiz escolhas. E no final, as escolhas dele me levaram até o Gabriel. Me deram essa vida. Então, de certa forma, sou grata. Dona Valdenice limpou uma lágrima. Meu filho perdeu tudo. E foi por culpa própria. Lívia pegou a mão da ex-sogra. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para aprender. Talvez um dia ele aprenda, talvez não. Mas não é problema meu. Meu problema é cuidar da minha família. E ser feliz. E eu sou muito feliz. Gabriel apareceu carregando os 2 gêmeos, um em cada braço. Ambos rindo alto, pedindo mais brincadeira. Lívia se levantou e abraçou os 3. Dona Valdenice tirou foto com o celular. Aquela era a família de verdade. Construída não em sangue, mas em amor, escolha, dedicação. E André? André tinha perdido tudo por medo de um diagnóstico que nem era real. Mas Lívia tinha ganhado tudo por ter coragem de continuar, mesmo quando tudo desmoronou. E aí, o que você achou dessa história de rejeição, resgate e recomeço? Se você curtiu a jornada incrível da Lívia, deixa aquele like no vídeo porque isso ajuda demais o canal a crescer. E me conta aqui nos comentários, você acha que André merecia uma segunda chance ou a indiferença da Lívia foi a melhor resposta? Quero saber sua opinião sincera. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante que vem por aí. Valeu por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo.